Olá, piscianos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma tiragem hoje para a gente saber como que vai ser essa próxima semana que está chegando aí, né? A terceira semana de novembro, para vocês se prepararem melhor, saber o que que te espera aí pela frente, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, mas pode acontecer de não ressoar e tá tudo certo, a gente tá falando com muita gente. Então, se não ressoar, você pode assistir vídeos de outros signos que tenham forte no seu mapa, tá? E se ressoar, comente para eu saber, eu vou ficar feliz em saber, tá bom? Por favor, se inscrevam no canal, deem um joinha, uma hypada, qualquer coisa que me ajude, eu vou ficar muito agradecida e muito contente, tá? E é isso, gente, vamos começar aqui. Eu vou pedir desculpa pelo som, que eu sei que tá zumbindo um pouco, mas eu tô com o microfone improvisado aqui esperando um novo chegar, tá? Então vamos lá. Vamos começar com esse oráculo aqui, pedindo para ao universo para me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu consiga enxergar as respostas que procuro, as mensagens que busco, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que o pisciano receba a mensagem mais limpa, clara e direta possível. Vamos lá começar com esse aqui, ver que energia que ele vai apontar aqui, que é a semana de vocês. Vamos lá. Tranquilidade, inércia harmoniosa. Essa carta me remete muito a descanso, né? Inércia harmoniosa, aquela, né? Aquele conselho para você falar, para um pouquinho, mesmo que você queira trabalhar, que você acha que você precisa produzir mais, tá na hora de você ter aquela pausa, a pausa criativa, né? Aquele momento em que você realmente para tudo para poder clarear a mente, descansar a mente, porque dali vem grandes ideias, né? Vamos ver o que o tarot tem para contar pra gente sobre essa semana, que a gente vai entender melhor. Vamos lá, vamos pedir primeiro a energia. Eu vou fazer uma tiragem estruturada, então vou tirar energia, desafio, melhores atitudes e conselhos, com uma carta e três contextualizando, tá? Depois eu vou usar mais dois oráculos para complementar a nossa leitura, tá bom? Então vamos lá, primeira energia do pisciano aí, essa semana que está chegando. Vamos ver. Pagem de copas. Vamos lá. Rei de espadas. As de espadas. E estrela. Olha só, né? Aquela carta estava falando de tranquilidade e inércia harmoniosa. E eu comentei aqui que você parar às vezes é quando você tem as ideias, né? A pausa criativa, é quando os insights acontecem, né? E a gente vê aqui que o seu momento, né? A sua energia de página de copas, então é uma carta que traz uma certa tranquilidade também, tá? Ela fala muito de afetos, carinhos, início de algo emocional, então, me parece muito de você estar naquela energia de curtir quem você gosta, talvez seus filhos, né? Não sei se você não tem filhos, pode ser crianças, sobrinhos, cachorro, algo que você realmente se sinta bem em fazer, né? Dar aquele quentinho no coração, né? E aí eu falei de insights, e olha só, né? Vem duas cartas aqui. Talvez você precise fazer esse movimento de fazer aquilo que você gosta, com pessoas que você gosta, para você ter clareza mental, né? Para você ter ideias, né? Insights. Essa carta fala de clareza, insights. Essa carta também fala de comunicação clara, de ter clareza mesmo para tomar decisões, né? E a gente vê uma carta aqui da estrela. A carta da estrela também remete a essa tranquilidade, né? Também remete. Fala muito de fé, de cura, de esperança, né? Então ele entra nessa energia da tranquilidade também, né? De luz, inclusive, né? Quando você enxerga uma luz ali, né? Tipo, a luz no fim do túnel, você sabe que tem uma saída, que tem uma solução, né? Então você tem fé que você vai alcançar aquilo que você deseja, ou que você vai ter a luz que você precisa, né? Junto com essas cartas mentais aqui, dá muito essa impressão de que você vai ter uma iluminação ali, criativa, inclusive, tá bom? Vamos tentar entender mais um pouquinho, vamos tirar aqui os desafios da semana. Vamos ver qual é o desafio da sua semana. Opa. Diabo, julgamento, seis de espadas e oito de copas. Olha só, né? Eu acho que aqui o desafio é justamente você parar de fazer o que você está fazendo, tá? Talvez você esteja trabalhando muito, numa energia muito de ambição, então você acaba meio ficando viciado em trabalho, né?
tá falando de vícios, dependências, né? Coisas que prendem você, né? E a carta inicial é justamente para você partir com uma inércia harmoniosa, né? Uma pausa, uma tranquilidade. A gente viu na tua energia também que essa é a energia que tem que reger a tua semana, né? Qual que é o seu desafio? Largar as coisas que te prendem, né? Tá me parecendo muito que você tá trabalhando muito, tá? Tá me parecendo muito essa energia de você tá fazendo muita coisa, sabe? Você tá precisando parar um pouco, né? E o seu desafio é justamente assim, é sair dessa energia de ter que, de dependência mesmo. É quase como se você não conseguisse parar de fazer o que você tá parando, o que você tá fazendo, né? Você tem que conseguir parar de fazer aquilo que você está fazendo, né? Isso é um desafio para você, né? E a gente vê que essa é uma coisa. Quando o julgamento sai, eu sempre vejo isso como uma decisão importante, tá? É uma coisa que você realmente precisa fazer. Né? Você realmente. Essa carta fala de renovação também, né? E ela também fala de você tomar uma decisão importante, né? Então eu vejo que essa pausa que o Tarot tá pedindo para você fazer é importante para você, tá? E ela tá como um desafio, essa renovação e essa escolha de parar, né? E aí, olha outras cartas de desafio aqui, ó, de você abandonar algo, né? Então é difícil para você abandonar, por isso que é um oito de copas. Então é difícil para você abandonar para ir buscar algo que realmente te faça melhor, né? Então tá realmente pedindo para você deixar para trás talvez esses comportamentos de trabalhar muito, de impulsividade, de fazer muita coisa, de não parar nunca, né? Então tá falando para você abandonar isso, tá? E tá falando também, ó, para você se afastar da confusão, da turbulência e buscar um lugar mais calmo. Então são duas cartas que falam de deixar algo para trás e em busca de uma tranquilidade, né? Essa carta aqui fala literalmente isso, e essa carta aqui fala sobre ser difícil deixar algo para trás para ir atrás do que é preciso, né? Então, a gente tá vendo o quanto isso é difícil para você. Dá uma pausa, você tá acelerado aí, é o que tudo indica, hein? Porque o tarot tá reforçando bem isso aqui, tá? Vamos pedir aqui melhores atitudes. Vamos ver o que o tarot fala para você. Você deve estar exausto, talvez, né? Enfim, você tá precisando dar uma pausa mesmo, tá? Vamos lá. Melhores atitudes. O mundo, força, três de paus e imperatriz. Olha que interessante, né? Saíram três arcanos maiores. Ele fala que a sua melhor atitude é o mundo. O mundo, gente, ele fala de viagem, por exemplo. Então, por exemplo, ele pode estar falando, meu, vai viajar, vai descansar, vai visitar alguém em outra cidade, né? Vai dar um tempo para sua cabeça. O mundo fala muito de se sentir completo, se sentir realizado, mas fala muito dessa coisa da viagem, né? Como a gente está falando de uma pausa, talvez você entender que a sua melhor atitude agora é entender que você já fez o bastante, já está completo aí, né? Ou ainda encerrar um ciclo de muita agitação, né? E buscar algo tranquilo, como a gente está vendo que é a sua energia, tá? Isso está como melhor atitude. A gente vê você olhando para novos horizontes aqui, né? Então essas duas cartas juntas me falam muito de você dar uma viajada mesmo, tá? De procurar outros horizontes, né? Com três de paus aqui, falando isso, né? De você olhar para outros horizontes, né? Começar uma nova caminhada aí. E aí temos a Imperatriz, que é uma carta de se nutrir, né? Então é uma carta de, antes de tudo, de cuidar de si mesmo, é uma carta que fala muito de cuidado, né? De nutrição, de gestar algo, mas ela fala muito de autocuidado, de você em primeiro lugar, né? Ela fala muito do amor próprio, da autoestima, né? E do autocuidado mesmo, tá? De você se colocar em primeiro lugar. E temos a força que talvez pedindo para você ter essa coragem de soltar o que você tem que soltar, porque você precisa ter coragem de olhar para si em primeiro lugar. Talvez você coloque os outros em primeiro lugar, tá? Às vezes a gente nem tá falando de trabalho em si, mas aquela coisa de você estar a serviço de todo mundo. E para você nunca tem tempo, né? Então ele tá falando aqui, ó, Imperatriz, você em primeiro lugar e tenha força para se pôr em primeiro lugar, se imponha de alguma forma se você precisar se impor diante de alguém, né? E mantenha a sua decisão de ser você sempre em primeiro lugar, tá? Isso não é uma atitude egoísta, isso é uma atitude de autopreservação, tá? Então, como a gente viu um desafio ali do diabo, pode ser que seja realmente algo que tá assim, ó, te deixando exausto, tá? Porque você não tá fazendo isso. Você não tá se colocando em primeiro lugar. Eu vou pedir mais um conselho, né? Aqui que complementa esse melhores atitudes, que melhores atitudes é um conselho, né? Mas vamos ver aqui como conselho o que que o tarô mostra pra gente.
Ó, Rei de Ouros, Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Espadas e sete de copas, né? Você vê que eu falei de viagem, né? Que saiu três de paus e um mundo, e aqui saíram duas cartas de movimento também, né? Dá muita impressão que ele tá falando para você sair da onde você tá e ir para outro lugar, fisicamente falando mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. O Rei de Ouros, né? Como conselho. O que que é um conselho do Rei de Ouros? Seja firme, seja constante, faça algo concreto por você, né? Dê valor ao que você tem e a quem você é, tá? Então, também me remete a essa coisa de se pôr em primeiro lugar, né? Dê valor a você mesmo, né? A quem você é, aquilo que você tem, você já fez o suficiente, né? A gente viu um mundo que também pode ser nesse sentido, né? E aí a gente vê aqui dois cavaleiros, né? Vai em busca daquilo que traz satisfação emocional para você, né? Então, quando você se põe em primeiro lugar e resolve fazer uma coisa por você, é isso que você está fazendo, indo atrás daquilo que te traz satisfação, tá? E ele fala assim, ó, vai rápido, não hesite, né? Vá com determinação atrás daquilo que te causa satisfação, aquilo que te coloca num lugar de prioridade para você mesmo, né? Nem precisa pensar muito, tá? Isso já chegou a hora de você fazer isso. É isso que ele tá falando. Vai lá e faz logo, tá? E aqui mostra. Essa carta normalmente fala de fantasia, de ilusão, mas ela também fala de opções, né? Talvez ele esteja falando aqui, olha, tem tanta coisa que você pode fazer, tanta coisa que você pode escolher entre tantas coisas que te priorizem, né? Pode ser um dia de autocuidado, pode ser uma viagem, pode ser você ir comer um restaurante que você gosta, pode você ir passear no parque, você pode fazer tantas coisas que te tragam satisfação emocional, você tem muitas opções, tá? Então, assim, não é por falta de opção, não é por falta do não saber o que fazer. Se você parar para pensar, você tem um monte de coisa para fazer por você, tá bom? Então ele está dizendo isso, se priorize, se coloque em primeiro lugar, vá atrás do que é emocionalmente gratificante para você, vá logo. A gente viu que a sua energia da semana é realmente fazer aquilo que emocionalmente é bom para você, né? Que talvez essa pausa te traga até mais ideias, mais insights criativos, né? Mas que vai te trazer essa tranquilidade que você precisa, tá? O tarô tá reforçando muito que você precisa disso. A gente vai tirar agora 5 cartas com esse outro tarô aqui, para ver o que mais que ele pode contar pra gente dessa tua semana, tá? Mas essa é uma semana de você buscar essa tranquilidade e realmente abrir mão dessa aceleração que você pode estar vivendo aí, de colocar todo mundo antes, ou de trabalhar muito, você que vai saber aí o que está ressoando com você. Então vamos lá, vamos ver o que que o tarô pode mostrar aí a mais sobre essa semana de vocês. 10 de espadas, você deve estar exausto mesmo, hein? O sol, o diabo de novo, 8 de ouros e 10 de paus. Olha, o que que ele tá me mostrando aqui? A primeira coisa que ele mostra aqui é que você tá muito cansado mesmo, tá? Ó, tá morto. Você tá morto. Você tá muito cansado, tá? E essa carta aqui também, carregando muitas responsabilidades, muito peso, né? Talvez você seja cheio de trabalho, cheio de responsabilidades. Então ele tá te mostrando como é que você tá vivendo. Ele pode estar falando que você tá se sentindo muito preso a essas responsabilidades, carregando tudo nas costas sozinho, porque você se prende a isso como se fosse só você a responsável por fazer isso, né? Só você o responsável por fazer. Mas isso tá te deixando num estado de exaustão muito grande, tá? E chegou a hora de você buscar o teu sol, a tua felicidade, de você brilhar, de você buscar aquilo que te faz feliz, que te faz alegre, que te deixa satisfeito, tá bom? A gente pode também falar para você ser um pouco egoísta, também pode ser um conselho, seja um pouco egoísta, pense em você, né? Essa carta aqui, além de se falar do egoísmo, né? Essa carta aqui também no lado sombra dela, que eu acho que não é o caso aqui, a gente poderia falar desse egocentrismo, né? De você se pôr em primeiro lugar também, né? De você se olhar como alguém importante, né? Então, essas cartas juntas, como um conselho nesse contexto, me parece muito também para você ter esse olhar para você, de você se colocar em primeiro lugar mesmo, que doa quem doer, né? Porque você tá precisando disso. Talvez você já tenha feito demais, tá? Então, o tarô tá reforçando muito isso aqui. Chega, agora é a tua vez, tá bom? Então, eu vou tirar mais uma carta aqui deste oráculo da Lua. Peraí que ficou uma carta grudada aqui. Pra gente ver o que que mais pode complementar essa tiragem. Vamos ver o que que pode falar mais aí pro pisciano.
Vamos ver. Um novo começo está surgindo, tá? Talvez essa pausa tua seja realmente o início de um novo ciclo para você, porque a gente viu que você vai ter insights, a gente viu que é uma decisão que é realmente importante, porque a gente viu o julgamento no meio dessa decisão. Então não é uma simples pausa só de descanso, talvez seja uma grande oportunidade de você buscar um novo caminho para você, tá? Então, talvez por isso que o tarot tá frisando tanto que você tem que parar. Tá? Essa pausa é muito importante para você. Ela pode te trazer ideias que mudem o rumo da tua vida. A gente viu a clareza que ele pede muito, a gente viu a estrela, que é a esperança, né? A fé em algo, talvez isso te traga uma ideia que vai te dar uma luz realmente de mudança de vida. A gente viu o julgamento, a gente viu o sol como resultado, né? E a gente viu aqui um novo começo está surgindo. Então, eu acho que tudo se encaixa, mas para o novo começo surgir, você precisa dar a desacelerada aí para ter essas novas ideias, encontrar novos caminhos para você, tá bom? Então, eu acredito que seja esse o recado do tarot para você para essa semana. Identifique aí o que, que tem a ver com você, em que momento você está dessa história, que pode ser que você esteja já no meio, tá, no início, no meio ou no final, mas essa é a energia que permeia a tua semana, tá bom? Então é isso. Se ressoou com vocês, por favor, comentem. Se não ressoou, é aquilo. Vai assistir outro vídeo que com certeza você vai encontrar alguma coisa que vai ressoar com você ali nos signos fortes do seu mapa, tá? E se vocês tiverem interesse numa tiragem individual para saber da sua energia, da sua situação, me chamem, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. E até mais.